O presente trabalho tem como finalidade a apresentação do projeto de pesquisa intitulado Pandemia Covid-19 e Autonomia dos Entes Federados, Crise do Modelo Federativo, um novo Pacto Federativo, principalmente no que diz respeito ao plano de trabalho Pandemia Covid-19 e Autonomia dos Entes Federados em face das competências constitucionais em transversalidade com a incolumidade dos direitos humanos fundamentais, com a autoria da discente Anatiele Maiara Martins Seriano e com orientação da professora doutora Alessandra Daniele Carneiro dos Santos Hilário. O trabalho está vinculado com o objetivo 3, que diz respeito à saúde de qualidade, bem como ao objetivo 10, que concerne a redução das desigualdades da Agenda da ONU de 2030. Na presente pesquisa, o objeto investigado diz respeito à atual conjuntura da grave crise global de saúde em decorrência da Covid-19, o que, consequentemente, ensejou a atuação mais incisiva dos entes federados, especialmente de cunho normativo. Dessa forma, a fim de que se compreendesse de maneira nítida e sob uma perspectiva jurídica a presente situação, buscou-se a definição de alguns institutos relevantes e que, de maneira pertinente, estavam em evidências na pandemia, como, por exemplo, a definição do conceito de autonomia, soberania, pacto federativo, estado de emergência, estado de calamidade pública, entre outros. Salienta-se que foi observado os moldes da teoria dos direitos humanos, visando a proteção e defesa do direito à saúde, assim como das garantias dos direitos sociais fundamentais disciplinados na Constituição de 88. Destaca-se ainda que esse estudo foi realizado utilizando como base a estrutura de competências dos entes federados consolidados na Carta Magna. Com relação aos objetivos do projeto de pesquisa, teve-se uma análise da conjuntura de crise grave global de saúde em face da Covid-19, principalmente no que diz respeito às causas, à origem, aos números, efeitos, consequências e medidas socioeconômicas e jurídico-políticas. Teve-se ainda o estudo e a distinção de conceitos como de soberania, autonomia, federação e pacto federativo, estado de emergência e calamidade pública, estado de sítio e de defesa. Analisou-se ainda a estrutura de competência dos entes federados em face do texto constitucional de 1988, em contraposição às competências da União. Efetivou-se ainda a comparação entre as relações institucionais e de autonomia formadas pela União, pelos estados e pelo município. Foi ainda estudado a estrutura da teoria dos direitos humanos fundamentais e efetuou-se uma correlação da mesma com dispositivos constitucionais. Teve-se ainda uma análise das hipóteses e possibilidades constitucionais de restrição e limitação dos direitos humanos fundamentais e a relação com o protagonismo jurídico-administrativo dos entes federados subnacionais. Efetuou-se ainda uma análise ampla a partir dos conhecimentos coletados sobre a autonomia constitucional dos entes federados em relação à efetividade e defesa dos direitos humanos fundamentais, sobretudo no tocante às medidas de distanciamento e isolamento social, quarentena, lockdown horizontal e vertical, com repercussões socioeconômicas graves. Com relação à metodologia que foi utilizada no presente plano de trabalho, teve-se a pesquisa bibliográfica e digital acerca das bases teóricas que fundamentam as temáticas objeto da pesquisa, como, por exemplo, o tema da Covid-19, a Organização Mundial da Saúde, governança, soberania, autonomia, federação e pacto federativo, estado de emergência e calamidade pública, bem como estado de sítio.
Pesquisou-se ainda, de acordo com o site do Supremo Tribunal Federal, as jurisprudências acerca do posicionamento do mesmo com relação às medidas jurídicas administrativas de enfrentamento à pandemia da Covid-19, assim como de possíveis ações judiciais emblemáticas nos demais tribunais do Poder Judiciário brasileiro, cujo objeto tenha sido a defesa, a proteção e a manutenção de direitos humanos fundamentais, sobretudo relacionados ao direito de liberdade de locomoção e direito ao livre exercício do trabalho, ou à insurgência quanto a outras medidas de enfrentamento à Covid-19 que foram exaradas pelos entes federados. Teve-se ainda a pesquisa documental de instrumentos internacionais da ONU, da Organização Mundial da Saúde, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e da Comissão Europeia de Direitos do Homem, que versavam sobre a previsão e a garantia do direito global à saúde e bem-estar. E, por fim, utilizou-se as legislações, sobretudo os decretos, as medidas provisórias e as resoluções da União, do Banco Central do Brasil, dos estados, dos municípios, referentes às medidas socioeconômicas e fiscais exaradas para o enfrentamento dos efeitos da pandemia do Covid-19. Com relação aos resultados e às discussões da presente pesquisa, os resultados alcançados mediante essa pesquisa puderam ser explicitados a partir de uma análise da jurisprudência do STF acerca das medidas de enfrentamento da pandemia e as ações judiciais submetidas ao STF. Em janeiro de 2021, somente levando em consideração processos referentes à Covid-19, que foram submetidos ao crivo do STF, de acordo com os dados coletados junto ao painel de ações Covid-19, há um montante de 6.911 processos e 8.095 decisões. E essa intensa conflituosidade judicial de situações relacionadas à pandemia é acompanhada por uma excessiva produção normativa, legislativa e regulamentar por parte de todos os entes federados. Portanto, levando em consideração o significativo volume de decisões proferidas e a vasta diversidade de matérias tratadas, fez-se pertinente destacar as decisões que versavam sobre o controle de legitimidade constitucional de medidas restritivas de direito. A Suprema Corte, em caráter de urgência em sede liminar, no que se refere à ADI 6431, a qual abordou acerca da Lei Federal 13.979 de 2020, que foi editada no início do processo de disseminação da pandemia no país e que determinou várias medidas para o combate da mesma, decidiu que a norma geral poderia ser veiculada através de lei ordinária e ainda ressaltou que a legislação contestada não violaria o sistema de competências verticais comuns ou mesmo as concorrentes. Constatou-se que essa liminar foi deferida como medida pedagógica, com a finalidade de evidenciar a competência concorrente. Logo, pode-se inferir que a Constituição Federal de 1988 evidencia que a temática envolvendo a saúde, em termos administrativos, é de competência comum dos entes federados e já no âmbito legislativo é de competência concorrente, de maneira que permite que o ente federativo edite leis e atos normativos fundados diretamente na Constituição. Com relação às conclusões, a partir do projeto de pesquisa e de toda a base teórica e jurisprudencial que foi estudada, pôde-se observar e pôde-se concluir que a pandemia causada pelo coronavírus desencadeou inúmeras discussões referentes à competência da União, estados, municípios e Distrito Federal, e ainda acerca da constitucionalidade dos decretos em face aos direitos fundamentais disciplinados na Constituição Federal, seja ele o direito de ir e vir, de liberdade religiosa, de frequentar os locais que lhe convém, de manter a atividade econômica ativa, visto que os cidadãos têm o direito de, através do seu trabalho, trazer o sustento para o seu lar e ainda movimentar a economia. É interessante pontuar que, dentro da realidade epidemiológica, pôde-se notar que muitos municípios menores e interioranos ficaram obrigados a seguir os decretos estaduais,
mesmo que em sua cidade não houvesse sequer caso do vírus. Ou seja, houve uma desconsideração com relação às peculiaridades e particularidades de cada município. Assim, as restrições, bem como o fechamento de atividades que inegavelmente geram renda e ainda garantem a manutenção da estabilidade econômica do país, acentuou os prejuízos advindos dessa crise.